Fala aí pessoal, Yukio aqui para mais um vídeo. Vamos para a segunda parte do vídeo sobre pandas. De novo, pandas é uma biblioteca muito importante. Ela é talvez a mais utilizada porque é ela que a gente utiliza no Python para poder limpar a tabela, tratar campos, tratar os dados, deixar no formato que a gente quer, né? Então, vamos lá, a gente já trabalhou várias coisas, como filtrar, como localizar os elementos, enfim, tem uma porção de coisa aqui. Hoje a gente vai falar de missing, começar, né, por missing e depois ir para como alterar, criar campos, tudo mais. Para isso, eu vou só filtrar aqui, que eu acho mais fácil. Vamos começar com um dataset um pouco menor. Vamos colocar o ID, o nome, uma característica qualquer, que eu selecionei o LCB, que eu nem lembro o que é, não sei bem o que é isso. E vou pegar só 10 elementos. Por que 10? Porque aí fica mais fácil de vocês... Vou pegar... 10 tá bom. Aí fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Porque quando é muita coisa, vocês só vão ver que tá sumindo linha, que tá tendo alguma contagem, mas vocês não conseguem ver exatamente onde que tá ocorrendo, onde que as funções estão trabalhando. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem esse LSB, esse LB nulo, pro DGEA e pro OBLAC também. Então a primeira coisa que vocês podem fazer é localizar os nulos, que é como? Usando a função, essa função talvez seja uma das mais importantes, que é o isNA. Tá vendo que ela é um booleano que tá vendo aí, é ou não é nulo. Então, ó, não é falso, 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 aí tem alguns que são, ó, true, true, true. Então, primeira coisa, o isNA vai te dar, é uma função aí que vai retornar se é verdadeiro ou falso, com relação a ser nulo ou não. Se for nulo, retorna como verdadeiro. E aí, se você quiser simplesmente fazer uma... Deixa eu só diminuir isso daqui aqui. Se você quiser fazer uma contagem, você pode fazer o df null.isNA e aí .sum. Então isso daqui, ó, tá vendo que ele traz quantos nulos tem? Aquele df.info também funciona, só que aqui é meio que uma função específica. Eu acho interessante vocês conhecerem essas funções específicas para depois fazer as adaptações que vocês quiserem. Às vezes vocês vão utilizar dentro de alguma outra funçãozinha, dentro de algum loop. Então é sempre interessante saber, além daquelas funções macro, saber exatamente qual cada função para cada tipo de problema. Então aqui a gente está contando nulo, tá vendo que ID não tem nenhum, nome não tem nenhum, LCB tem 2 e LB tem 2. E aí, óbvio, como eu falei, se você fizer um info, vamos ver o info aqui como é que fica. Ó, ID 10 não nulos, nome 10 não nulos, LCB 8 não nulos. Como a gente tem 10 entradas, que está escrito aqui, se você tem 8 não nulos, você sabe que você tem 2 que são nulos. Se você quiser pegar as linhas nulas, vamos pegar as linhas nulas de quem tem LCB vazio. Aí nesse caso você vai utilizar o isNA. Opa, df null LCB e é isso, né? Fechei aqui. Tá vendo? Deixa eu só te mostrar o que acontece aqui. Se a gente só fizer isso daqui, ó, também é um booleano. Só que aí, como a gente tem as posições em que é nula, a gente pode simplesmente utilizar ele dentro dos colchetes. Colchetes ou chaves? Eita, olha a bola fora do matemático. Deixa eu ver. Colchetes. Colchetes mesmo. Caraca, esquecer o nome dos símbolos é foda. Mas entendeu? Isso daqui tá retornando verdadeiro ou falso para essa condição aqui. Do df LSB ser nulo. E aí, quando a gente coloca isso aqui lembra que a gente viu no filtro? Se você não lembra, vê o vídeo anterior para entender como é que funciona o filtro quando você passa um booleano aqui dentro. Ele vai te retornar as linhas que são verdadeiro. Então, no caso, isso aqui é para filtrar linhas com campo LCB missing. Esse notebook que eu estou escrevendo isso daqui tá aí na descrição do vídeo. Então você pode baixar e ir acompanhando, ou pode baixar e ter aí como referência. Se você quiser fazer o contrário, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Isso daqui, .notNA. Tá vendo?
ele tem uma função contrária. Então aqui você filtra só quem não é missing, quem não tem missing. Filtra quem não tem LCB missing. Se você quiser preencher, você fala, pois aqui esse LCB com missing eu quero atribuir 0 para todos. Você pode fazer isso aqui, ó. No ponto tem essa funçãozinha que é fill_na, que é bem intuitiva. Se você souber inglês, fill de preencher, na você vai preencher os NAs, né, que são os missings. Então a gente pode colocar um 0 aqui como texto, porque eu acredito que ela esteja em formato texto, né? Deixa eu ver no info. Tá em formato texto, então eu vou atribuir o 0 como texto. Aí depois pode fazer conversão para número, o que quer que seja. Você pode preencher com a mediana, eu acho que nesse caso não vai funcionar, porque ele está em formato texto. Mas vamos testar aqui. defnull.min. Vamos ver se funciona. Não funciona. Não funciona. Deixa eu pensar aqui se eu consigo fazer um exemplo melhor para vocês. Não tenho, senão vou ter que converter aqui, fazer um monte de coisa, então vamos deixar aqui. Mas aqui então vou deixar em formato de comentário para vocês. Se estivesse numérico, preencher com média. Lembra que o inPlace igual a true é para substituir, porque isso daqui eu preenchi com 0, mas ó, vou até colocar aqui um exemplo, ó, veja que ele não preencheu para valer, né? Um jeito de dizer, ele simplesmente preencheu aqui para você ver como fica. Se você quisesse que fosse ficar para sempre, você utilizaria o inPlace igual a true. E eu ainda não vou utilizar porque eu quero fazer um negócio aqui, que é o que? Preencher cada coluna, preencher cada missing, preencher os missings de acordo com a coluna. Por exemplo, explico. Vamos supor que você queira que o LCB, o missing seja preenchido com 0 e o LB, o missing vai ser preenchido com 999. Sabe quando tem aquela coisa bem fora do padrão? Nesse caso, você poderia usar o fill_na, só que você utilizaria velho igual a values. Opa, errei. Calma aí que isso aqui é values. Tá vendo? Você simplesmente cria um dicionário aqui com os valores que você quer utilizar para cada coluna. Então, no caso, a LCB foi preenchido com 0 e a LB foi preenchido com 999. Se você quiser só excluir o missing, ó, de novo, não tem inPlace igual a true, não foi substituído. Se a gente fizer o defnull, ó, ele continua aqui os missings. Por que eu não estou substituindo em definitivo? Porque eu quero mostrar aqui outros exemplos. Você pode simplesmente excluir. Drop NA, tirou todos os missings que tem na coluna. Você pode escolher qual coluna que você quer que exclua missing. No caso não vai fazer muita diferença, porque como os elementos da coluna LCB que são missing são mesmo da LB, vai dar na mesma. Mas, por exemplo, vamos supor que a LCB tivesse uns campos missing que a LB não tivesse. Você poderia simplesmente excluir só os da LCB aqui, ó. Então eu vou derrubar o NA só da LCB. No caso, como a LB, se a LB tivesse missing no 0 ou no 1, ele continuaria aqui. Entendeu? Aqui exclui missing somente de quem está no subset. Que mais que dá pra gente fazer? Vamos ver aqui como aplicar funções. No caso, seria essa segunda parte aqui, ó. Alterando campos e criando também. O que acontece? A gente tem, deixa eu só mostrar aqui,
def.head. Vamos ver se aparece aqui. Cadê? Eu queria mostrar esse daqui, ó. Esse campo aqui. Wait. Tá vendo que você tem um campo que ele é de peso, então ele é um campo claramente numérico, só que alguém colocou o símbolo de libras aqui. E então ele virou um campo texto. E você fala, cara, mas eu quero trabalhar com esse campo texto aqui, eu quero converter ele em numérico. Uma forma de você fazer isso é excluindo o LBS. Então, primeira coisa que eu vou fazer, só para garantir que não tem missing, porque aí a gente teria que fazer outro tratamento, e isso não vem ao caso agora, eu vou preencher todos os missing com zero. Óbvio que não faz sentido, porque ninguém tem 0 quilos, mas vamos supor que tem alguns missing e você fala, cara, eu vou simplesmente colocar 0 e depois eu faço alguma coisa, ou excluo esses caras, tanto faz. Então, beleza, preenchemos todos com 0. E agora, se vocês lembram como cria uma função, você usa def. Vamos colocar em português, né? Substitui LBS. E aqui você recebe um valor. X igual a valor.replace LBS. Você vai trocar o LBS por vazio, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Vamos supor que, sei lá, a gente tem... Isso daqui é o teste, igual a def.head, teste, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que... Vamos colocar teste 1. Teste1.replace, ou seja, eu vou pegar esse elemento, vou trocar o LBS por vazio. Veja o que vai acontecer, ele virou um número, certo? Então, uma forma de eu excluir o símbolo de libras é utilizando o replace, que é o que eu fiz aqui. Eu vou receber um valor e esse valor vai ter o seu símbolo LBS substituído pelo vazio. E aí, uma função tem que retornar alguma coisa. O que ela vai retornar? Ela vai retornar o valor inteiro do x, certo? Ela vai retornar o peso inteiro. Então, isso daqui é uma função para tratar campo peso. Beleza? E como que ela pode ser aplicada na nossa função, no nosso dataset? Eu vou criar um campo novo chamado weight new, porque eu não quero excluir o antigo. E esse campo vai ser o que? Ele vai simplesmente ter o campo weight sendo aplicado na função substitui LBS. E aí eu vou até já mostrar aqui def.head para vocês. Então o apply, você aplica a função na coluna que você quer. Então a gente está aplicando todos os valores dessa coluna nessa função aqui. E o que ela faz? Ela substitui o valor de entrada. Ela pega o valor de entrada, exclui o LBS, né, substitui por missing e depois transforma inteiro. Então, a gente aplicando nela, o que acontece? A gente passa a ter um campo numérico aqui. Você pode fazer um teste aí de lição de casa, fazer a mesma coisa por release clause. Você substitui o símbolo de euro pelo vazio e o milhão pelo vazio e depois converte em float, né? Ao invés de inteiro, float. Mas se você quiser ver, inclusive, o def.info, você vai ver... Opa, não funciona? Ah, espera aí, dá para fazer assim. Ele vai entender como, ó... Opa, não converteu em inteiro? De type... Ah, é que é o weight new, né? Veja só que ele virou um inteiro agora. Então, se você quiser utilizar o campo peso, às vezes, vamos supor que você quer calcular o IMC. Você tem a altura e agora você precisava do campo peso em formato de número. Você poderia, inclusive, transformar em float, se você tivesse números decimais. Como eu sei que a gente tem inteiros, eu transformei em inteiro. Beleza? Certinho? Por enquanto, sussa, né? Enfim, converter... Ah, isso daqui eu tenho feito aqui, então eu vou colocar só para vocês saberem. Essa função aqui
converte o símbolo, o salário para numérico. Tá vendo o que ela faz? Ela substitui euro por vazio e se tiver M, ela multiplica por milhões, se tiver K, ela multiplica por milhares. E aí eu criei um campo salário numérico também. Isso daqui vocês podem pausar o vídeo, mas vocês vão ver que é exatamente a mesma lógica que o de cima. A diferença é que aqui eu preciso ter um if, né, um condicional. Aqui eu usei elif, podia ser um else. E a diferença também é que retorna um float, né, que é um valor decimal. Beleza? Show de bola. Que mais que a gente precisa? A gente pode também criar uma coluna nova com base nas outras. Vamos supor que a gente queira calcular a média das características de goleiro. Então você vai pegar aqui df, sei lá, gk diving. Opa. df. O que mais tem de gk handling? df gk kicking mais df, meu Deus, quantas coisas, gk positioning mais df gk reflexes, que é simplesão. Você vai fazer a operação que você quiser, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu quis pegar a média das características de goleiro e criei esse campo média goalkeeper, seria, né? E aí tem a média aqui de cada goleiro. Beleza? Então, para você criar um campo novo com base nos outros, você pode simplesmente somar e subtrair. Simples assim. Outra coisa que você pode fazer é utilizar essa manha legal. Vamos supor que você quer criar um campo novo com base em condições. Você tem ali a idade, não tem? Lembra vamos subir aqui, né, para não ficar toda hora criando um def. Tá vendo que tem idade? Vamos supor que você queira criar assim. A partir de 30 anos eu considero velho, e abaixo de 30 anos, abaixo ou igual, eu considero novo. Então, age class, vamos chamar, classe de idade. Você pode usar o where, np.where, que é o quê? Onde você tiver o df age maior do que 30, você considera old, né? Vamos colocar de velho. Onde for menor, caso contrário, você considera young. Se você tiver vários condicionais, você pode pôr aqui um np.where também e criando. Sabe quando você usa if no Excel? Mesma coisa. Vai criando várias condições. Então aqui você criou. Lembra? Where, onde essa condição for verdadeira, essa primeira resposta aqui. Onde ela for falsa, essa segunda. Então, onde for maior que 30, vai retornar old. Onde for menor ou igual, retorna young. Você sabe que maior que 30 tem os dois primeiros e o resto é young. Viu só? Old, young, young. Isso daqui você precisa usar o NumPy, hein? Import. Claro que no outro vídeo a gente importou, mas caso você esteja chegando aqui, você precisa ter esse comandinho aqui antes. Import NumPy as NP. Então, aqui você cria, vou até colocar aqui comentado, cria um campo condicional a outro. Condicionado, condicional. Você pode fazer até um outro esquema aqui legal também. Eu vou criar um age class 2 aqui, só para não estragar o de baixo. Mas vai fazer a mesma coisa. Só que olha o que ele faz. Ele primeiro cria todo esse age class 2 como young. E aí eu vou localizar, né? Fazer o lock. De onde tiver age maior do que 30. E eu vou atribuir a essa. Então vamos lá. Onde essa condição for verdadeira, este campo aqui vai receber um determinado valor. E esse valor, no caso, é o old. É interessante vocês pausarem e entenderem essa lógica para entender como funciona o lock e como é que a gente está criando. Então veja só, onde essa condição for verdadeira, e essa coluna aqui vai receber esse valor. E aí, se você for fazer o def head aqui, você vai ver que foi a mesma coisa que o anterior. Claro que o anterior me soa um pouco mais intuitivo usar o where, por causa do if do Excel, mas às vezes você entendendo essa segunda parte aqui, é bom para
Enfim, é bom você saber todas as manhas dessas outras funçõezinhas para quando você precisar criar algo novo. Isso é interessante de qualquer linguagem de programação. Às vezes você não sabe direito quando você vai usar. E aí quando você estiver misturando muita coisa, você vai precisar saber essas lógicas. Então, entenda, pause, respire. Se não entender, deixe um comentário. Enfim, pode escrever para mim, tanto faz. Mas é interessante. Outra coisa que você pode usar, isso daqui eu vou salvar como extras aqui, tá? Extras. Criar data frame a partir de clipboard. Clipboard é quando você copia algo, sabe? Quando você dá um Ctrl C, você precisa simplesmente copie a tabela e faça df underline clipboard. Isso daqui eu não tenho nenhum Excel aberto aqui. Eu acho que nem está instalado aqui no meu Mac. Mas é simplesinho, gente. Eu nem preciso pôr o exemplo. Mas você simplesmente faz isso daqui. Se você for num Excel qualquer e selecionar assim várias colunas, apertar Ctrl C, ele vai ficar salvo, né? Fica salvo na memória do computador. Você vem e faz isso daqui, ó. Ele vai ler o que está copiado e atribuir a esse data frame novo. Outra coisa que eu anotei aqui para trazer para vocês é usar dados dummies, vamos dizer assim, usar dados dummies para treinar modelos, por exemplo. Você pode usar o pd.util.testing.make.dataframe. Aí ele te traz um data frame de teste, ó. Tá vendo? Bem legalzinho. Ele tem 4 colunas numéricas. Tem uma coluna aqui que seria tipo o ID, que é o índice, e aí você faz o que você quiser. E que mais? Exportar, né? Lembra que a gente fez o PDF para ler CSV. Você faz df igual a pd.read_csv, certo? Para você exportar, é parecido. Exportar para CSV, você faz o df.to_csv. Aí você coloca aqui, sei lá, FIFA 19 new ou example, vamos colocar .csv, óbvio. E você pode colocar o separador aqui, CEP igual assim. Você pode colocar o decimal, vamos supor que você está trabalhando aqui, né? Você é brasileiro assim como eu, você pode pôr decimal igual a vírgula. E aqui você salva. Que mais que dá pra fazer? Putz, acho que é isso, gente. Foi até rápido o vídeo de hoje. Eu achei que eu tinha mais coisa pra explicar. Na verdade, eu deixei de fora uma função legal chamada transform, que eu vou trazer em um outro vídeo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o essencial de pandas é isso. Vocês sabem agora como localizar, sabe como criar coluna nova, sabe como preencher missing, sabe como contar missing, sabe como utilizar SQL, filtrar, analisar variáveis categóricas com value counts, criar pivot table, né, que é tabela dinâmica. Pô, agora é brincar aí. Eu acho que o essencial consegui cobrir. Espero que tenha agradado. Espero que ajude vocês. Eu vou ter agora alguns vídeos de Machine Learning aí no canal. Também pretendo trazer mais coisas de SQL, trazer um pouco de Tableau. Enfim, tem muita coisa para explorar. Trazer um pouco da matemática, né? Estatística básica, álgebra linear. São coisas que eu não abordei aqui. Eu acho interessante, acho útil. Então, aguardem que em breve tem conteúdo. Então, se inscreva aí, dá um like, dá uma moral só para dar uma força. Ouça o Pitacotec, o meu podcast de tecnologia, que eu trago um giro de notícias, troco uma ideia. É isso, gente. Espero que tenham gostado, beleza? Valeu!